Queridos, nós chegamos já ao final do ano, temos aí os últimos dias que antecede, o ano de 2021. Esse ano que passou, está passando, foi um ano que nós tivemos bastante tribulações, bastante dificuldades. Isso não é diferente na vida do regenerado. E as nossas tribulações, vocês sabem, elas são bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus, a maioria delas chegam até nós disfarçada em tribulação. Vem nas dificuldades, nos problemas. Quão preciosos são as dificuldades, quão preciosos são os problemas. Imagina vocês, se não tivesse problema, se não tivesse dificuldade, nós não iríamos crescer. A dificuldade, ela nos faz a gente caminhar para frente. As dificuldades faz a gente nadar. Quando a água começa a bater acima do joelho, nós temos que, quem não sabe nadar, vai dar um jeito de se ver livre daquela água, Então, irmãos, este ano de 2020 foi um ano para a Igreja do Senhor muito proveitoso em todos os aspectos. Na vida espiritual, nós crescemos bastante no Senhor, principalmente quem participa nas reuniões da manhã, que é assunto mais para crescimento. A noite é mais evangelística, uma palavra mais terna, uma palavra mais, vamos dizer assim, mais meiga do Senhor para os nossos corações. E o Senhor tem sustentado a cada um de nós, irmãos, os nossos familiares. Foi um ano de doença, mas o povo do Senhor teve saúde em seus lares. Tivemos aqui algumas pessoas que contraíram o vírus, e pessoas que não deveriam pegar, pegou, e saíram do vírus assintomáticos. Então o Senhor cuida, quando Ele permite, Ele cuida, Ele quer nos trazer alguma lição. Então, irmãos, os filhos do Senhor, ninguém vai partir na véspera, é no dia determinado, seja com Covid ou sem Covid. Eu vi agora uma reportagem de um país lá na Europa, esqueci o nome dele, eu iria falar para vocês, que numa cidade desse país o prefeito proibiu que todos usassem máscara. Por incrível que pareça, não tem ninguém hospitalizado com o vírus. Interessante, E as pessoas que caem lá, de repente caem lá com Covid, são curadas. Impressionante isso. Coragem para enfrentar. Claro que nós temos que obedecer, sim, ser prudentes com aquilo que as autoridades passam para nós. Mas eu nunca vi, meus irmãos, alguém contrair esse vídeo na mesa do Senhor, na reunião da vida da igreja. Eu creio que aqui é um lugar de libertação, de edificação. Esse vírus, quem mandou foi o Senhor. Falaram que foi a China que mandou. Pode ser que tenha origem lá, mas foi o Senhor quem determinou. Antes de eu e você nós nascermos. Você lê, por exemplo, Lucas, vai mostrar que o princípio das dores, um dos princípios das dores seriam epidemias. Então, que elas venham, sejam bem-vindas, porque é Deus quem manda, Então, de alguma maneira, o Senhor tem chamado a nossa atenção. Este ano que está se findando, se nós olharmos para trás, fizéssemos uma avaliação, e temos que avaliar isso aos pés do Senhor, quanto que de Cristo foi acrescentado em nós. Aquele texto de Gálatas 4,19 que diz que meus irmãos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, ele é muito interessante. Porque quando nós temos algo acrescentado de Cristo em nós, mais do Senhor, eu quero mais e mais de Cristo, irmãos, a nossa vida vai ser um transbordar de alegria, de graça. Nós não vamos temer nada e nem ninguém, irmãos, porque Ele é aquele que nos fortalece, e aquele que pega conosco nas fraquezas. Porque imagina só, quando cremos no Senhor, que fomos ali incluídos na sua morte, o nosso pecado foi inteiramente removido de nós, porque nós fomos mortos
com Cristo na cruz. Jesus no Calvário, Ele não morreu sozinho. Nós morremos com Ele. Isso é maravilhoso. Infelizmente, irmãos, muitos têm de fato virado as costas para o Senhor, para a sua palavra. Não têm considerado aquilo que Cristo é e fez. Agora, quando nós consideramos, o Espírito Santo começa então a nos levar para uma vida de crescimento espiritual, uma vida ascensional com Ele. Isso que Ele quer para cada um de nós. Irmãos, lembro daquela vez que o Senhor Jesus, Ele estava com fome, Ele foi procurar figos naquela figueira. Vocês se lembram que o texto mostra que Ele foi procurar fruto naquela figueira, mas só achou folhas. Irmãos, neste ano de 2020, o que o Senhor tem procurado em nós? Qual é o fruto que Ele tem procurado em nós? E qual é o fruto que nós damos para Deus, o nosso Pai? O Senhor, o nosso Pai, Ele não procura nada em nós a não ser o seu Filho Jesus Cristo. O Pai tem tanto prazer no Filho, que para que o Pai então pudesse ter prazer em nós também, Ele fez com que o Filho habitasse em nós. Mas para isso, necessariamente nós precisamos de rogar ao Espírito do Senhor que abra os nossos olhos para crermos nas Escrituras. As Escrituras revelam que eu nasci na iniquidade e que em pecado concebeu minha mãe. Eu já nasci condenado com a sentença de morte sobre a minha vida, cada um de nós. Mas o Pai se importa tanto conosco, irmãos, que Ele nos amou tanto, que deu o seu Filho. Ele nos amou, que deu o seu Filho único para vir a este mundo em carne, para cumprir por nós toda a lei e os profetas, todos os mandamentos. Então, depois de cumprir tudo, vocês sabem que Ele foi para a cruz pagar o preço do seu pecado e do meu pecado. Mas Jesus não apenas morreu naquela cruz, no nosso lugar. Este é um fato verdadeiro que deve ser proclamado. Mas também, para que o pecador ganhe uma experiência real de regeneração, ele também precisa de crer que aquela morte de Cristo foi a sua própria morte. O amor de Cristo nos constrange, jogando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Então, graças ao Senhor que o pecado não tem mais domínio sobre um filho de Deus, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Agora, esta graça, ela não afiança a nós uma vida descomprometida com o Senhor. Muito pelo contrário, é uma graça que nos impulsiona para a frente. É uma graça que nos habilita e nos capacita para servirmos o nosso Rei Jesus. E nós somos um com Ele. Jesus, naquela oração sacerdotal de João 17:23, Ele disse assim para o Pai: eu neles e tu em mim. Olha que lindo, eu neles, dentro de nós, e o Pai em Cristo. Irmãos, às vezes a gente não para raciocinar, para pensar, porque quando de fato nós cremos na obra consumada do Calvário, em nossa morte e ressurreição junto com Cristo, porque apartado dele nós não somos nada, nós não somos filhos de Deus, nós vamos ser crentes apenas, religiosos, evangélicos. Mas estando em Cristo, em união com Cristo, a Trindade Santa, irmãos, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, vem para dentro de nós. Isso não é pouca coisa. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada.
Então, hoje eu quero tratar com todos vocês, bem rapidamente, tentando responder essa pergunta. E essa pergunta tem que ser respondida com o nosso coração aos pés do nosso soberano Senhor. Você tem sido instrumento do Senhor? Neste ano de 2020, se eu chamasse você aqui na frente hoje para você falar um pouquinho de quantas vezes o Senhor te usou e que você viu a mão do Senhor na sua vida operando e agindo não somente em prol da tua própria vida, mas na vida de outra pessoa, de um pecador amigo teu ou de um irmão santo. Quantas vezes você foi usado pelo Senhor? Quantas vezes? Vamos abrir nossas Bíblias, João 14, verso 12. Vamos considerar aqui alguns textos fundamentais para tentar responder essa pergunta aqui aos pés do Senhor. João 14, 12. Olha o que o soberano Senhor está dizendo para nós, irmãos. Ele disse assim, João 14, verso 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então vamos ter uma palavra de oração, buscando a luz do Senhor sobre essa reflexão. Pai, nesta hora bendita de oração, que acalma o aflito coração. Acalma, Pai, toda a nossa agitação interior, para que Teu Espírito bendito, Ele traga toda a revelação da Tua parte, para que nós então sejamos edificados, para que nós sejamos inundados com Teu Espírito, para que Ele então fale de Cristo para nós, daquilo que Ele é e daquilo que Ele fez. Pai, como somos tão gratos ao Senhor, porque Tu nos amaste tanto, a ponto de dar a Sua vida por nós, numa cruz. Quanto sofrimento o nosso amado Senhor Jesus sofreu, por amor a cada um de nós. Ali na cruz, Ele estava experimentando a morte de cada um de nós, aquela morte eterna, aquela morte que nos separaria de Ti para sempre. Mas graças ao Senhor, Ele nos reconciliou contigo mesmo. E hoje Ele é a nossa justiça. Fale nessa noite, Pai, com cada um. Não permita que as nossas mentes se distraiam e voem para outros lugares, mas que ficamos concentrados naquilo que vai ser dito. Exalta o Teu Filho Jesus. Em nome dEle nós oramos. Amém. Queridos, o Senhor Jesus aqui, Ele foi muito claro, verdadeiro, porque Ele é a própria verdade. Ele disse aqui de uma forma tão específica, eu vou explicar por quê. Ele disse que aquele que crê em quê? Ele diz assim, aquele que crê em mim. Em, essa proposição em é dentro, especificamente voltado para Ele, uma preposição. Aquele que crê em mim. Irmãos, hoje nós vimos pela manhã o perigo que é a incredulidade dos filhos de Deus. Analisamos a carta de Hebreus. Quem esteve de manhã, depois procura no Progresso Cristão, assista a ministração. Então, queridos, crer, essa palavra crer, ela tem uma raiz grega que significa unido a. Quem crê em mim, ou seja, está unido a mim. Você sabe o que significa estar unido a Cristo?
Lembra quando ele disse, porque o Filho, ele vive numa união plena com o Pai. Ele disse lá em João 3,30 ou João 10,30, que ele disse assim: eu e o Pai somos um. Irmão, será que podemos dizer com o nosso coração que eu e o Filho somos um? Quem vê a nós, vê o Filho em nós. Como que as pessoas podem enxergar em nós a pessoa de Cristo? Muito simples, irmãos. Se a vida da igreja, o corpo de Cristo, ela é uma expressão de Cristo, e Jesus vai se manifestar em apenas aqueles que morreram com Ele, aquele texto que vocês conhecem, 2 Coríntios 4,10, levando sempre e por toda parte o morrer de Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Então Jesus não vai se manifestar em uma pessoa que não leva no seu corpo o morrer dele. Ou seja, eu fui crucificado com Cristo, então por onde quer que eu vá, eu sou um crucificado. E pelo fato de eu ser um crucificado, claro que a manifestação não é mais a nossa expressão, embora teremos a nossa personalidade, isso nunca vai ser mudado de você. Então, mas é Cristo. Então, como Cristo vai se manifestar em nós? Pela nossa forma de falar, pela nossa forma de pensar, pela nossa forma de tratar os nossos irmãos. Jesus era muito cortês. E os filhos de Deus, o mínimo que eles podem realizar é deixando ele se manifestar numa cortesia, numa doçura esplêndida que impacta. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Então, neste versículo 12, Jesus diz: quem crê em mim fará também as obras que eu faço. Queridos, quantas obras Cristo realizou na face da terra? Em primeiro lugar, nós não vamos considerar aquelas obras da criação, porque tudo que o Pai criou, criou através do Filho. Ele criou todas as coisas, e sem Ele, nada do que existe vieram a existir. Agora, o que nos chama a atenção aqui, é que Ele diz para nós, que aquele que cresce nele, fariam as obras que Ele fazia, e outras maiores iriam fazer, porque Ele iria para junto do Pai. Aí depois Ele já deixou aqui a questão da oração. Irmãos, vocês creem que Jesus ressuscitou mortos? Sim ou não? Claro que Ele ressuscitou. Queridos, vamos imaginar aqui uma situação impossível. Se você fosse tocado pelo Senhor para ir ressuscitar um morto, será que você moveria suas pernas para ir até aquele local para ressuscitar aquele morto? Irmãos, vocês percebem o quanto nós somos incrédulos? O quanto nós não cremos? O quanto nós vivemos uma vida distante do nosso amado Senhor? Aquele que deu para nós a vida eterna, aquele que é a nossa vida. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós, por estar unidos a Ele, serem manifestados com Ele em glória. Vocês acham que é possível hoje um Filho de Deus ressuscitar mortos? Claro que é. Mas não tenha dúvida, o maior milagre não está em ressuscitar um defunto que literalmente faleceu, mas tirar da morte espiritual eterna aquele que está em delitos e pecados, porque ele está contaminado com o vírus da morte dentro de si, e se essa pessoa não for vivificada, ela terá consequências eternas de separação do Senhor. O Senhor Jesus, Ele disse aqui, por exemplo, abra aqui no Evangelho de João, no capítulo 5,
Ele disse aqui uma coisa muito interessante, irmãos. Vamos ver aqui a partir do versículo 25. O 24, ele também é muito interessante. Nós devemos ter na mente esse texto aqui que diz assim, olha, é Jesus dizendo, ele sempre vai usar essa palavra em verdade, porque é algo muito sério. Ele disse assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, aquele que de fato creu no Senhor, naquele que o Pai enviou, não vai entrar em juízo, aquilo que Paulo vai interpretar para nós em Romanos 8:1. Agora, porém, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Que lindo versículo, irmãos. Agora, ele disse aqui no versículo 26, no versículo 25, de novo, em verdade vos digo, que vem a hora, graças a Deus, irmãos, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Queridos, nós já nascemos espiritualmente mortos. Efésios 2:1 vai dizer o seguinte, Ele vos deu vida, estando vós mortos. Então, se Ele nos deu vida, claro que nós temos que pensar, que vida que nós tínhamos antes de ter a Cristo? Era uma vida da alma apenas, uma vida que acaba na sepultura, é uma vida que de fato é vivida neste mundo, onde as pessoas usufruem de muitas coisas boas, prazer, como os filhos de Deus, eu vejo que desfrutam de mais coisas ainda, porque o Pai, Ele nos encanta com os seus presentes, com as suas dádivas. Não existe riqueza maior, irmão, do que ser revestido de Cristo, de sabedoria, porque a palavra fala que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, do entendimento espiritual. E a palavra vai dizer que a sabedoria, ela é melhor do que a prata e o ouro. Então nós temos que avaliar o que é melhor para nós. E aí ele diz o seguinte, ouvir a voz dele, porque a palavra de Deus, sendo ela viva e eficaz, ela vai dar vida àquilo que está morto. E Jesus Cristo, Ele é o Espírito vivificante como o último Adão. O que o primeiro Adão trouxe para nós? Morte. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Mas o último Adão, ele trouxe algo para nós importante. 1 Coríntios 15, versículo 45, vai dizer que Cristo, Ele é o Espírito vivificador. Ele é aquele que traz vida, porque Ele não vai pegar na sua prateleira e vai dar vida para você. Não é isso, irmãos. Ele mesmo vem para dentro de nós como a nossa vida. 1 João 5,12, a palavra fala assim, aquele que tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O que eu tenho que fazer para ter o Filho? Crer que eu morri com Ele. E Ele é a minha vida pela ressurreição, porque Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por Ele, se não passar pela porta. Ele é a porta. Ele é a porta das ovelhas. Ninguém pode ir ao Pai se não passar por Ele. Por isso que hoje em dia, irmãos, há uma confusão bastante grande na cabeça dos evangélicos. Eles estão pirados. Tem os seus cultos, mas é um culto que é oferecido para eles mesmos. Então eles saem do culto dizendo o seguinte, o culto foi muito bom hoje, foi bom para ele, mas nós estamos aqui para celebrar um culto voltado para nós, mas um culto para o Senhor. Cantamos cânticos aqui que expressam a beleza de Cristo, mas é para o Pai, poderoso Deus. Estamos exaltando ao Pai, porque Ele é o poderoso Deus. Ele é exaltado entre as nações, Ele é
contado nas assembleias dos santos. Aliás, é nas assembleias dos santos que ele tem o seu maior prazer, porque Cristo, ele canta louvores no meio da congregação. Isso é maravilhoso, pega cada um de nós. Por isso que quando vamos louvar o Senhor, nós temos que celebrar, louvar ao Senhor com alegria, com a disposição do coração, porque nós temos absolutamente tudo dentro de nós. Então, nosso amado Senhor diz que quem cresce nele fariam as obras que eles faziam, e fazia maiores do que ele tem feito. Ela morreu, ela faleceu. Convidaram o apóstolo Pedro para ir visitá-la, para ressuscitá-la, porque já sabiam que Pedro tinha ressuscitado já outras pessoas. Chegou lá, as pessoas mostraram para Pedro os trabalhos que elas faziam. Interessante, meus irmãos, que estava ali ela morta em cima de um local, talvez de uma mesa. Aquela multidão, todo mundo chorava porque ela era uma moça muito amada e ela veio a falecer. Então Pedro chegou ali. O que Pedro fez? Pedro mandou que todos se retirassem. Mas Pedro não foi ali para ressuscitar aquela mulher? Foi. Mas ele não poderia fazê-lo sem antes consultar o seu Pai Celestial. Então Pedro mandou retirar todos, ele orou ao Pai. Por que Pedro orou? Pedro foi buscar a vontade do Senhor, se era da vontade dele que ela fosse ressuscitada. Então, quando o Pai concedeu a ele este privilégio maravilhoso de dizer para Rode: levanta e anda, ela se levantou e andou. Então, queridos, quando fala que nós faremos as obras que ele fez e maiores, mas é segundo a vontade dele, por isso que ele disse ali: se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. E nós sabemos, porque João interpreta para nós, lá em 1 João capítulo 2, verso 14, ou 5,14, 1 João 5,14, se pedires alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouve. Então, irmãos, nós precisamos, quando formos orar, fazer pedidos que são extraordinários, e devemos fazer pedidos extraordinários, mas todos eles devem estar subjugados à vontade do Pai. Segundo a sua vontade ele nos ouve, porque às vezes nós intercedemos, buscamos coisas, pedimos coisas que não é da vontade dele para nós, que se ele atender aquele pedido nosso com um sim, aquilo vai nos corromper. Então ele sabe aquilo que é bom para nós. Um não de Deus para nós é algo abençoador, entende? Então, queridos, Deus está levantando nesses últimos dias pessoas para influenciar, para transformar, para ser e fazer a diferença, e para ser também a resposta a esta geração perversa. A igreja, se ela não for a resposta para essa geração perversa, ela está ocupando um lugar totalmente inútil. Saber, irmãos, que é a igreja do Senhor que governa todo o Brasil. Como é que nós sabemos disso? A palavra fala que o coração do rei, ou seja, em outras palavras, dos governantes, estão nas mãos do Senhor, e segundo o querer do Pai, este o inclina. E Paulo, ele roga, antes de mais nada, para que nós façamos orações, intercessões para todas as autoridades. Estão me compreendendo, irmãos? Então, você tem orado pelos governantes? Não para que Deus melhore o nosso país, não, para que Deus melhore o mundo, não, mas para que Deus então incline o coração deles, para que eles invistam, pelo menos em 3 itens básicos do nosso país: na saúde, na segurança e na educação. Porque, queridos irmãos, às vezes lá fora é tão vergonhoso para nós sermos brasileiros, né? Mas graças ao Senhor, essa questão de nações foi tirada de nós, porque a Bíblia fala que aqueles que creram no Senhor não serão reputados entre as nações. Ou em outras palavras, nós não somos contados com as nações. Somos um povo separado para o Senhor, para Ele, para a glória dEle.
Então, para ser resposta para essa geração, essa pessoa é você e eu. Agora, você é resposta para essa geração deformada, essa geração maligna e essa geração perdida. Primeiro ele tem que nos tirar desta geração. Atos 2:40, a palavra fala que Pedro disse assim: salvai-vos desta geração perversa. Então ele nos tirou, nos libertou do império das trevas, geração perversa, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Agora, queridos, será que eu e você, nós estamos preparados para viver tudo aquilo que Deus tem para mim e para você? Será que você está realmente influenciando e transformando o ambiente onde você está? Na sua função, na sua profissão ali? Você é um influenciador ou você é influenciado por eles? Será que as pessoas sabem que você é um cristão, uma nova criatura? Que você é habitado pela pessoa de Cristo? Você tem sido boca de Deus por onde você passa? Ou ninguém sabe que você é um cristão? Queridos, eles, naquele grande dia do juízo, eles precisam de saber que no meio deles houve um profeta. Agora, irmãos, se nós um dia estiver diante do nosso Pai Celestial, e se você perceber que do outro lado ali tem uma pessoa que vai receber a sentença do Pai, e que você conviveu com ela uma vida inteira e não pregou para ela, e por que você não pregou para ela? Irmãos, nós só podemos pregar se nós crermos. Somente pode pregar o Cristo crucificado aquele que é crucificado. A irmã leu hoje pela manhã um texto aqui: cri, por isso falei. Cremos, por isso também falemos. Então, se eu crio, eu falo. Se eu não creio, eu não falo. Irmãos, nós temos que avaliar se de fato nós cremos mesmo. Neste ano que está se findando, quantas vidas conheceram o Senhor por minha causa e por tua causa? Quantas pessoas? Queridos, Deus tem nos enviado no meio de lobos. O povo aí fora são lobos, são um povo rebelde, mas Ele tem nos enviado para que naquele grande dia eles terão que testificar diante do Pai que houve no meio deles um profeta. Profeta é aquele que fala a palavra de Deus, assim diz o Senhor, e proclama essa verdade. Abra comigo, por favor, em Ezequiel capítulo 2, versículo 4 e 5. Observe aqui, irmãos, o que o Senhor tem dito para nós através do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção, olha só. Os filhos, estes filhos aqui, são os filhos deste mundo. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles. Preste atenção onde que Deus nos envia. Os filhos são de duro semblante, aquele semblante carrancudo. Você já viu aquelas pessoas que têm aquelas carrancas? Estão todas felizes e alegres. Você fala aí do seu time de futebol, você fala aí do seu lazer, de uma praia, mas quando você fala de Jesus Cristo, você já vê uma carranca na cara deles, já vem você com essa chatice. O Senhor nos envia para eles. Olha aqui, os filhos são de duro semblante e obstinados de coração, e eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor. Agora olha o 5, irmão. Eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque são casa rebelde. Eles vão aqui para o inferno, mas olha aqui, hão de saber que esteve no meio deles um profeta, e eles não atentaram para que o profeta disseram. Porque se você estiver, irmão, isso é muito sério, me escute com cuidado, estamos lendo a palavra de Deus.
Se você estiver perto de uma pessoa que não conhece o Senhor, se você omitir em pregar o Evangelho, mas tem que ser no tempo de Deus. A palavra fala, lá em 2 Timóteo 2, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. Porque se você não pregar e aquela pessoa for para o inferno, o que vai acontecer com você, irmão? Você já leu na Bíblia isso? Aqui em Ezequiel mesmo, capítulo 33, olha o que a palavra de Deus ela mostra para nós. Capítulo 33 de Ezequiel, a partir do versículo 7. 33, verso 7. Olha aqui, irmãos, que interessante. Diz assim: a ti, pois, ó filho do homem, Ezequiel 33, 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, claro que vai para o inferno, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Olha a gravidade disso aqui, irmãos. Versículo 9: mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Está vendo, irmãos? Uma vez que fomos salvos pelo Evangelho da Graça, nós somos evangelista. Querido irmão, você sabe, eu também sei, que a Bíblia é muito clara. Deus não é um Deus de brincadeira, Deus é um Deus sério. O problema é que nós não levamos a palavra de Deus a sério, porque essa palavra aqui, irmãos, não é coisa vã. Se eu pregar para um perverso e o perverso não crê, ele vai para o inferno, mas eu livrei a minha alma. Agora, se eu não pregar para ele, ele vai para o inferno, mas Deus vai demandar o sangue dele da minha vida. Então, necessariamente, Paulo ele interpreta assim para nós, olha, lá em 2 Coríntios 2, versículo 15, nós somos o bom perfume de Cristo, tanto naqueles que se perdem, como naqueles que são salvos. Então, nós fomos para eles o bom perfume de Cristo para a vida se eles crerem, e o bom perfume de Cristo se eles não crerem para a morte eterna. Estão me compreendendo? É tão simples isso, irmãos. Agora, nós temos recebido da parte do Senhor, irmãos, não um espírito qualquer. Lá a palavra fala em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Recebereis poder, Atos 1:8, ao descer sobre vós o meu espírito, e sereis minhas testemunhas. Recebereis poder. Então nós temos em nós o poder, a capacidade e a habilidade para testemunhar de Cristo, para falar de Cristo. Não confunda você testemunhar de Cristo como dar testemunho da sua vida. Aí não funciona, porque as pessoas vão crer por causa de milagres, e Jesus não se confia àqueles que creem por causa de milagres. Temos que testemunhar dele. Jesus Cristo morreu e ressuscitou, mas incluiu-nos em sua morte e ressurreição. Este é o Evangelho da Graça, temos que anunciar e pregar. Quer eles ouçam, quer deixam de ouvir, mas naquele grande dia do juízo, eles hão de saber que houve no meio deles um profeta. Queridos, aqueles discípulos, Atos 17:6, vai mostrar que eles perturbaram o mundo, que eles alvoroçaram o mundo, que eles incomodaram o mundo, a ponto daqueles religiosos eles disseram assim: esses que estão transtornando o mundo chegaram até nós, os perturbadores. Elias foi chamado de perturbador de Israel, porque a palavra de Deus na boca de Elias era a verdade. Irmãos, em que nós estamos perturbando este mundo, a nossa cidade? Nós temos acovardado, irmãos. Isso vai ser cobrado de nós.
Receba isso como palavra do Senhor. Percebe, irmãos? Precisamos então, nós temos que, a igreja precisa de ter os pais. Quem são os pais dessa comunidade aqui, irmãos? O Senhor deseja levantar pais para que sejam colunas e baluartes da verdade. Mas o nosso envolvimento com o Senhor, nós não temos envolvimento com o Senhor. Cada um vive do jeito que quer, do jeito que achar melhor. Nós não temos prazer na comunhão com os irmãos. Percebe? Que quanto mais nós nos reunimos, mais o amor de Deus vai ser manifestado em nós. A chama do amor de Deus, ela vai contagiar essa cidade. Para que este povo aí fora poderá conhecer o Evangelho verdadeiro, quando de fato nós tivermos uma comunhão com o Senhor real e verdadeira, e afinco nas Escrituras. Aí o Senhor mesmo vai levantar os pais da igreja. A igreja do Senhor sempre teve os seus pais, aqueles homens que carregaram os mais fracos em suas costas. Nós não temos homens e mulheres que façam isso, irmãos. Nós somos muito covardes, falando isso não para ofender os irmãos. Irmãos temos que amar, mas isso está no coração do Pai. Se Ele nos deu o seu tudo que é Cristo, nos revestiu de poder, qual é a nossa dificuldade em responder a Ele? Então, irmãos, onde estão os pais da igreja? Queridos, nós temos que se levantar hoje mesmo para influenciar a nossa cidade, transformar o ambiente que nós vivemos. Sua escola, seu trabalho, sua família precisa que você se posicione como cabeça do lar. Mas hoje em dia nós vemos muitos homens que são os verdadeiros galinhas, porque quem manda em casa são as mulheres. Por isso que o mundo está perdido. Gente, o que está acontecendo com o povo do Senhor, irmãos? Nós temos que se posicionar. Lembra daquele jovem Daniel? Daniel era um jovem que foi cativo para a Babilônia junto com outros israelitas. Dentre eles também tinha Sadraque, Mesaque e Abednego. Então o que o rei fez? O rei Nabucodonosor determinou a comida que tinha que dar para eles. Como hoje não é diferente, a mídia tem lançado na nossa mente o que nós temos que comer e beber. Olha a TV a partir das 18h30, quais são as propagandas? É fast food, é delivery. Por isso que tem muita gente hoje em dia que são barrigudos e barrigudas, não sabem se alimentar. Daniel, ele tomou um posicionamento diante do Senhor. Deixa eu mostrar para vocês, abra lá em Daniel capítulo 1. Depois de Ezequiel aqui, irmãos, Daniel capítulo 1, vamos ver alguns versículos. Nós precisamos, irmãos, de nos posicionar. Precisamos nos posicionar. Daniel 1, versículo 5 diz assim, o versículo, aqui o contexto vai mostrar que o rei determinou a comida deles, né? A língua deles tinha que ser ensinadas, mas olha o versículo 5, determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias de Abednego. Agora olha o versículo 8, ele tomou uma posição, irmão. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha que por causa desse posicionamento, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E a palavra fala que depois Daniel disse, olha,
faz um teste conosco em 10 dias, porque o Eunuco aqui estava correndo um perigo de morte também, o pescoço dele cair. Por que você não deu aquilo que eu te pedi? Por isso que eles estão fraquinhos, mas ele comeu legumes. Então, irmão, Daniel era mais vistoso, mais bonito do que todos aqueles que participavam das finas iguarias do rei, do banquete do rei. Nabucodonosor, figura do diabo. Estão me compreendendo, irmãos? Agora, irmãos, Deus precisa de levantar nessa comunidade pais, colunas da igreja. Você está disposto a isso? Porque entenda uma coisa, irmãos, Deus não precisa de estrelas, Ele precisa de homens disponíveis e obedientes a Ele. Deus não pode usar alguém que não foi trabalhado por Ele, percebe? Antes de Deus usar você, Ele vai depurar você. Sabe o que é depurar, né? Passar pelo fogo, passar pelas águas profundas, pelas dificuldades, pelos sofrimentos, para sair alguém depurado, experimentado. É esses que devem ser os pais da igreja, que tomem posicionamento, que estão sempre na dianteira. Queridos, sabe o que o Senhor deseja nas suas assembleias? Vou reiterar aqui: paz. Não temos paz. Isso tem trazido grande peso para o meu coração. Aqueles que irão tomar a frente, aqueles que irão se posicionar contra todo e qualquer tipo de coisa que é heresia, para que não entre na Assembleia dos Santos. Se levante, se posicione. Mas, irmãos, tudo aquilo que vai afetar o rebanho, os pais da igreja têm que se levantar. Não, isto aqui não. Como lá no Nordeste, o pastor saiu de férias, convidaram um pregador para pregar lá, começou a pregar umas coisas estranhas. O irmão falou: pastor, isso aí que você disse não está na Bíblia não. Mas eu estou aqui fazendo. Não, para, desce do púlpito, vai pregar para outro lugar. O senhor nos perdoa, mas aqui, se não pregar Cristo crucificado, não vai pregar nada. Os pais da igreja se levantam contra todo e qualquer tipo de heresia. Nós não podemos, irmãos, permitir que suba pessoas aqui que venham falar besteiras, heresias, os desejos do seu coração, as suas angústias, suas amarguras. Não. Aqui é lugar para pregar Cristo e este crucificado. Irmãos, então, queridos, esta foi uma das lamentações do profeta Jeremias. Jeremias, ele perguntou assim: cadê os anciãos, que são os pais da igreja? Onde eles estão? Abra comigo, por favor, em Lamentações, capítulo 5, versículo 14, de Jeremias. Olha o que o profeta diz aqui, irmãos. Jeremias, capítulo 5, versículo 14. Estamos já partindo para o encerramento, mas quero dizer mais algumas coisas. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, verso 14, diz assim a palavra: os anciãos já não se assentam na porta, os jovens já não cantam. Queridos, aqui a lamentação de Jeremias é essa aqui: onde estão os anciãos? Eles já não se assentam na porta. A porta na Bíblia é uma figura e fala de duas coisas. Guarde bem isso aqui. Porta na Bíblia fala de duas coisas. A primeira coisa fala de revelação. Lembra quando o Senhor João escreveu aquela carta para Filadélfia? João 3, versículo 8, que diz assim: tenho posto diante de ti uma porta aberta. Revelação. Precisamos de revelação. Sejam anciãos que tenham uma intimidade com o Senhor, onde o Senhor vai revelar o seu segredo. Intimidade, revelação para a direção da vida da igreja, o corpo de Cristo, da sua assembleia. Tenho posto diante de ti uma porta aberta. Então, porta aqui fala de revelação. Não se esqueça disso, irmão.
mas também fala de discernimento. Por isso os anciãos são comparados a uma porta. Os anciãos já não se assentam na porta. Os anciãos são os primeiros responsáveis na igreja do Senhor por abrir e fechar a porta para qualquer coisa dentro daquela assembleia. São os anciãos. São responsáveis por tudo aquilo que entra e por tudo aquilo que sai. Anciãos, pais da igreja. Onde estão os anciãos? Eles não já se assentam na porta. E por que eles não se assentam mais na porta? Porque as portas foram arrombadas pela incredulidade. Deus usando o profeta Jeremias 40 anos, e eles não se arrependeram. As portas foram arrombadas. Então, pelo fato dos anciãos não estar mais na porta, que tristeza, irmãos, os jovens não cantam mais. Como poderão cantar? Não tem a direção do Senhor. Queridos irmãos, eles vão responder, os anciãos, os pais da igreja, por aquilo que eles estão deixando entrar e por aquilo que eles estão deixando sair. Então uma pergunta aqui: onde estão os anciãos da nossa comunidade, irmãos? Os homens aqui têm que se posicionar diante do Senhor. Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo, irmãos? Falando com temor e tremor diante do Pai. Nós vivemos uma vida a esmos. Isso é vergonhoso para a igreja do Senhor. Fomos comprados por alto preço. A obra da cruz foi real e verdadeira para nós vivermos do jeito que a gente quer, aceitar tudo. Não, irmãos. Não, irmãos. Eles já não se assentam mais na porta, porque as portas foram arrombadas. E por isso os jovens não cantam. Então, o que significa também que os anciãos não se assentam mais na porta? Significa que eles não têm mais compromisso com a palavra, com o Senhor. Queridos, tanta negligência do povo de Deus, dos líderes. Estão inventando um monte de baboseira para pregar para o povo, porque não se debruçam em cima da palavra e buscam aos pés do Senhor a direção do Senhor para a vida da igreja do corpo de Cristo. A igreja tem perecido, porque não temos pais. Onde estão os anciãos? Puxa vida, uma vida, se não for aos pés do Senhor, nós vamos perecer. Então, eu e você, nós devemos tornar padrão dos fiéis na palavra, no trato, na pureza, no amor, na fidelidade. Nós precisamos, irmãos, tomar posicionamento. Se Ele chamou você para ensinar, esmere-se no ensino. Romanos 12, versículo 7. Se teu ministério é da oração, esmere-se na oração. E Deus vai encontrar aqueles com o seu mesmo ministério. Se é para exortar, esmere-se na exortação. Lembre-se que em Cristo nós somos um, irmãos. Jesus foi tão claro: aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço, e maiores do que essas fará, porque eu vou junto de meu Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Porque os anciãos sabem qual é a vontade do Pai, porque eles leem as Escrituras e sabem a vontade do coração do Pai. Onde é que estão os pais da igreja? Será que Deus, o Pai, pode contar com você? Irmãos, se o nosso compromisso não for com o Senhor, tudo mais será fracasso, tudo mais vai acabar um dia. A igreja destes últimos dias é uma igreja que é mesclada com o mundo. A igreja se casou com o mundo. O compromisso da igreja com o mundo não é com o Senhor da igreja, com o noivo da igreja. Nós temos que salvar o mundo. Onde é que está escrito isso, irmão? Jesus disse assim, na oração sacerdotal: Pai, não rogo pelo mundo, rogo por aqueles que tu me deste. Irmãos, rogue ao Pai para que Ele lhe mostre o teu ministério no corpo de Cristo, e se coloque aos pés do Senhor e fala: Senhor, levanta-me como um ancião, para que eu seja o pai da igreja, para que você seja o líder do Senhor na Assembleia. Ele precisa de ter essa expressão em nós, e o Pai, infelizmente, não tem encontrado. Que tragédia!
Por isso que essa geração é uma geração fraca, destituída de poder, de olhos secos. Uma geração que vive por si mesmo. Mas um dia, irmãos, quando todos serão reunidos diante dele, o que você vai dizer para ele? Ninguém me falou, ninguém avisou. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos capacita para sermos uma bênção em suas mãos. Amém. Vamos orar. Amado Pai, eu sei que o Senhor tem procurado em nós corações que respondam a Ti, vidas que se derramem diante de Ti. O Senhor tem clamado, Pai. Nós temos sido tão tardos para ouvir a Tua palavra, a Tua voz. Oh, meu Pai, desperta-nos, vivifica-nos, aviva-nos pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, para que sejamos homens e mulheres que tenham a vida de Cristo formada em nós. Oh, Pai, guarda-nos essa semana, abençoa essa semana, Pai, abençoa as nossas atividades para que nós sejamos testemunhas vivas de Cristo. Cuida do nosso coração, para que ele não se desvie de Ti, nos leve guardado para os nossos lares. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém.